Aviso inicial. Antes de começarmos, discrição do espectador é fortemente aconselhada. O seguinte é apenas para fins educacionais e de entretenimento. Este é o testemunho literal do Tribunal Federal no julgamento de Sean Diddy Combs, conforme relatado pelo Inner City Press. Quando Kanye West entrou no tribunal, ninguém esperava o que ele estava prestes a dizer. Mas o que ele revelou deixou a galeria paralisada em incredulidade. Olhando fixamente para frente, Kanye declarou que Sean Diddy Combs não era apenas um magnata da música. Ele estava conectado à misteriosa morte do rei do pop, Michael Jackson. E ele não estava falando metaforicamente. Kanye testemunhou que Diddy fazia parte de uma rede oculta de poder, uma que pode ter orquestrado a queda de Jackson. Ele apontou para Fahad Muhammad, atual chefe de segurança de Diddy, que também estava encarregado da segurança de Jackson em seus últimos dias. Ele detalhou o telefonema final arrepiante de Michael. Ele alegou que Jackson sabia que estava sendo caçado, e Kanye jurou que Diddy era quem puxava os fios. Isso não foi um surto, não foi paranoia, foi um aviso. Neste vídeo, detalhamos o chocante testemunho de Kanye, as evidências crescentes e a teia perturbadora de conexões que pode mudar tudo. O tribunal já estava tenso. Dia após dia de testemunhos perturbadores deixaram os jurados visivelmente abalados. Mas nada poderia tê-los preparado para o que aconteceu quando Kanye West entrou. Vestido de preto, óculos escuros, mãos levemente trêmulas, mas voz firme, Kanye assumiu o púlpito como se estivesse esperando a vida toda por esse momento. Não estou aqui para falar sobre música, ele começou. Estou aqui para falar sobre assassinato. Sussurros ecoaram pela sala. O juiz pediu silêncio, mas a tensão se recusou a diminuir. Kanye, então, explicou calmamente que havia sido convidado a falar, não apenas sobre o comportamento de Diddy, mas sobre seu alegado envolvimento no que ele chamou de a derrubada sistemática de Michael Jackson. Isso não era fofoca de tabloide, não era uma teoria sussurrada nos bastidores. Kanye alegou que as mesmas forças que tentaram interná-lo usando seu ex-treinador Harley Pasternak, também estavam conectadas às pessoas que cercaram Michael em seus últimos dias. Kanye apontou diretamente para Fahad Muhammad, agora chefe de segurança de longa data de Diddy, que também foi contratado como guarda-costas pessoal de Jackson, apenas meses antes de sua morte em 2009. Segundo Kanye, Fahad não estava lá para proteção. Ele estava lá para garantir que Michael não falasse. Kanye afirmou que as mesmas pessoas que o avisaram para se alinhar ou desaparecer já haviam dito a Michael exatamente a mesma coisa. Se você for contra nós, não chegará ao palco. Kanye citou uma mensagem que ele disse ter sido transmitida a ele e a Michael de formas diferentes. Mas Michael não ouviu. E ele também não. Então, Kanye soltou a verdadeira bomba. Ele tinha ouvido o último correio de voz de Michael. Ele alegou que a família Jackson tocou para ele em confiança. Nele, Michael parecia aterrorizado, respirando pesadamente, sussurrando como se alguém pudesse estar ouvindo. A última linha da mensagem supostamente dizia: "Diga a eles que é o Puffy. Ele sabe. Ele está aqui." A galeria congelou. Os jurados pareciam horrorizados. Diddy foi visto agarrando a borda da mesa, seus advogados sussurrando urgentemente em seu ouvido. Kanye simplesmente repetiu: "Michael sabia." Conforme Kanye continuou, ele se concentrou fortemente em um nome que raramente parecia na imprensa tradicional: Fahad Muhammad. Enquanto grande parte do público ainda desconhece o histórico de Fahad, Kanye fez questão de esclarecer quem esse homem realmente era e por que sua presença ao lado de Michael Jackson e Diddy poderia não ser coincidência. Kanye começou fazendo uma pergunta simples,
mas arrepiante. Por que o homem mais famoso do mundo, Michael Jackson, confiaria sua vida a um jovem de 20 anos sem experiência em segurança de alto nível? Na época em que Farhad foi contratado, ele havia acabado de se formar na Sacramento State. Ainda assim, em meses, ele foi colocado no comando da segurança da celebridade mais visada do planeta. Ainda mais estranho, Kanye destacou que Farhad não foi escolhido pelo próprio Jackson. Segundo testemunhos do julgamento de Conrad Murray, em 2011, Farhad foi apresentado através de conexões da indústria. E essas conexões, elas levavam direto de volta a Sean Diddy Combs. Kanye afirmou que Farhad já trabalhava para Diddy há muito tempo em várias capacidades, mesmo não oficialmente, e que seu papel na equipe de segurança de Jackson era mais sobre controle do que proteção. Ele disse ao júri que Farhad tinha acesso à agenda, prescrições, equipe e, mais perigosamente, aos medos de Michael. Então, Kanye revelou outra camada. Farhad havia sido palestrante na prestigiada Wharton School. Kanye insistiu que isso era uma bandeira vermelha, afirmando que instituições como Wharton têm relações de longa data com a inteligência militar. Kanye não disse explicitamente que Farhad era um agente de inteligência, mas reforçou a implicação. Que tipo de guarda-costas palestra na Wharton? Não um que carrega uma arma, um que carrega uma missão. Ele relembrou rumores de que Farhad ajudou a limpar discos rígidos e apagar imagens de segurança da mansão de Michael após sua morte. E agora, Kanye disse: esse mesmo homem ajuda Diddy a administrar seu império. Ele descreveu o processo de Lil Rod, que nomeou Farhad Muhammad como o executor por trás de uma operação criminosa. O mesmo processo que alegou que Farhad poderia fazer pessoas e problemas desaparecerem. Primeiro Michael Jackson, disse Kanye. Depois eu. Quem é o próximo? Kanye então voltou sua atenção para um tópico que havia insinuado muitas vezes ao longo dos anos, mas nunca discutido tão diretamente em tribunal. Manipuladores. As figuras sombrias que ele afirma serem colocadas na vida de celebridades para controlar, manipular e silenciá-las. Ele apontou para seu ex-treinador, Harley Pasternak, como seu próprio manipulador. Alguém que uma vez lhe enviou uma mensagem, ameaçando enviá-lo de volta à Terra Zumbi, se ele não obedecesse. Kanye olhou nos olhos do júri e disse: aquele homem ameaçou me trancar em um hospício por não me comportar. O que você acha que acontece com pessoas que não seguem o jogo? Ele então traçou uma conexão direta entre Harley e Farhad. 2 manipuladores diferentes. 2 artistas diferentes. Um objetivo: controle. Segundo Kanye, Michael Jackson recebeu sua própria versão de um Harley, exceto que este não apenas ameaçava drogá-lo. Este tinha as chaves de sua casa, seu armário de remédios e seu destino. Kanye repetiu o padrão. Michael ganha poder, possuindo metade do catálogo da Sony. Ele desafia Tommy Mottola. Ele protesta em público. Então, de repente, ele está doente, sedado e morto, com Farhad Muhammad no comando de sua segurança. Kanye ascende à fama, ele desafia Adidas. Os Grammys, Balenciaga, até Jay-Z, ele se recusa a se alinhar. De repente, ele está sendo mandado voltar para a Terra Zumbi, forçado a hospitais, perdendo contratos, tornando-se, em suas palavras, um Michael moderno. Mas Kanye não terminou. Ele revelou que outros artistas que se destacaram demais, muito orgulhosos, Prince, DMX, Whitney, também expressaram medo antes de suas mortes. Você não precisa acreditar em mim, disse Kanye. Apenas olhe o padrão. Eles nos silenciam e sorriem enquanto fazem isso. O júri ficou em silêncio. Um membro supostamente lacrimejou. Diddy, enquanto isso, encarava vazio à frente. Seu rosto inexpressivo, mas sua linguagem corporal tensa. O juiz chamou um breve recesso, mas o impacto já havia sido sentido.
O testemunho de Kanye tomou um rumo mais sombrio quando ele começou a narrar o que alegava ter sido compartilhado com ele por alguém da família Jackson. Uma última ligação, feita por Michael Jackson apenas dias antes de sua morte. Uma mensagem de voz nunca tocada para o público, mas supostamente salva e documentada por um membro da família. Segundo Kanye, a mensagem foi a última tentativa de Michael de pedir ajuda, cheia de ansiedade e medo. Não me sinto seguro, a voz dizia. Ele está aqui. Eu sei que está. Eles estão tentando levar tudo. Kanye citou as palavras finais arrepiantes daquela mensagem. Diga a eles que é o Puffy. Ele sabe. Ele está aqui. Por favor, protejam as crianças. Novos sussurros encheram a sala. O juiz exigiu ordem, mas a gravidade daquela citação foi sentida. Fortemente, Kanye alegou que a ligação havia sido feita para alguém próximo a Michael, que ignorou os sinais de alerta na época. Kanye disse que nos dias que antecederam a morte de Michael, ele ficou cada vez mais isolado, impedido de sua própria equipe, forçado a trabalhar com pessoas que mal conhecia, cercado pelo que Kanye chamou de infiltrados da indústria com crachás de segurança. Ele apontou diretamente para Farhad Muhammad novamente. Porque um jovem de pouco mais de 20 anos, mal saído da faculdade, foi designado para o homem mais famoso da Terra? Kanye perguntou. Por que a equipe de segurança de longa data de Michael desapareceu subitamente? Por que Farhad foi colocado no lugar? E por quem? Kanye mencionou um detalhe negligenciado. O sistema de câmeras de segurança de Michael supostamente falhou na noite de sua morte. A mesma casa que deveria estar trancada com vigilância falhou. Ele disse que as imagens foram apagadas. As câmeras estavam desligadas. Assim como no caso de Diddy, as imagens do túnel desapareceram. E então, Kanye soltou uma teoria que abalou a sala. E se Michael não devesse morrer de propofol? E se ele estava sendo preparado para algo mais? E eles erraram? E se alguém entrou em pânico e puxou o plugue cedo demais? Ele descreveu as apostas financeiras. Michael valia bilhões em direitos autorais. Sua turnê de retorno deveria quebrar recordes globais. E aquele catálogo? Kanye acrescentou. Aquele catálogo vale a pena matar. Ele encerrou esta parte com uma única frase. A morte de Michael foi o movimento de negócios mais limpo que a Sony já fez. As palavras de Kanye abriram as comportas, não apenas sobre Michael Jackson, mas sobre o que ele disse ser um padrão mais amplo que assombrou a indústria musical por décadas. Na parte 5, o foco mudou para uma lista sombria de artistas que Kanye afirmou terem tentado lutar contra o sistema e acabaram silenciados, seja na morte ou no desgraça. Whitney Houston, DMX, Prince, Amy Winehouse, Lisa Left Eye, Lopes. Kanye os recitou como se lesse um obituário. Cada um tentou se libertar, cada um tentou falar a verdade e cada um se foi. Ele mencionou como Prince havia lutado abertamente contra a Warner Bros. Pelos direitos de sua música e alertou outros sobre contratos e gravadoras controlando suas almas. Prince foi depois encontrado inconsciente em um elevador, sozinho, depois de avisar amigos que alguém estava tentando silenciá-lo. Kanye relembrou as estranhas aparições finais de Prince, onde ele falou enigmaticamente sobre morte e sendo observado. Depois veio Whitney Houston. Kanye alegou que ela uma vez disse a Clive Davis que sabia demais, especialmente sobre certas festas bizarras que ele alegou ter ligações com o círculo de Diddy. Seus dias finais erráticos, Kanye disse. Eles não foram aleatórios. Eles te pintam como louco para não terem que explicar sua morte. Ele mencionou Lisa Left Eye Lopes, que gravou um vídeo dias antes de sua morte em Honduras, dizendo que estava sendo seguida e que espíritos a estavam avisando. Sabe o que ela disse naquele vídeo? Kanye perguntou.
Ela disse que estava sendo caçada e seu carro saiu de uma estrada sem barreiras. Kanye afirmou que essas não eram coincidências. Elas eram purgas coordenadas de artistas não conformes. Quando você para de ser útil à máquina, ou fala demais, ou possui muito, você se torna um risco, ele disse. A sala do tribunal assistiu enquanto Kanye nomeou mais um artista, The Notorious B.I.G. Você acha coincidência que a morte de Biggie permaneça sem solução? Ele perguntou. Ou que o único que sobrou daquele círculo de pé é Diddy, Sean Diddy Combs, e a infraestrutura que Kanye descreveu como um dos impérios mais protegidos da história da música. Segundo Kanye, a marca Diddy não era apenas sobre música, era sobre poder, influência e controle. Uma fachada, ele alegou, para algo muito mais sinistro. Kanye apontou para o processo de Lil Rod, que alega que Diddy orquestrou festas envolvendo tráfico sexual, drogas e suborno. Mas Kanye disse ao júri que isso era apenas a superfície. A operação real, ele alegou, era sobre influência, sobre controle e sobre eliminar ameaças. Ele disse que Diddy mantinha laços com executivos, políticos e ex-agentes de inteligência. É por isso que pessoas desaparecem. É por isso que processos somem, Kanye disse. Você não pode lutar contra isso com um advogado. Você luta com holofotes. Ele citou as batidas federais nas casas de Diddy e alegou que nem todas as imagens apreendidas foram reveladas ao público. Eu vi partes, Kanye disse. Túneis, documentos, nomes. Alguns desses nomes ainda estão na indústria. Alguns dirigem empresas. Alguns estão nesta sala. Então ele expôs o que chamou de a pirâmide. Uma rede de assistentes, estilistas, produtores, treinadores, guarda-costas e advogados que serviam a um propósito central: silêncio e vigilância. Você não tem permissão para sair. Você não tem permissão para falar. E se o fizer, nunca mais trabalhará, ou pior. Kanye alegou que Fahad Muhammad, novamente, era o executor. Ele é quem faz as ligações, quem limpa os telefones, quem diz para você calar a boca ou dormir para sempre. Depois veio a adaga. Fahad estava lá quando Michael morreu. Fahad está aqui agora. O que mudou? Ele terminou este segmento com as palavras: a indústria não apenas matou Michael, ela transformou sua morte em um modelo de negócios. Enquanto Kanye West falava essas palavras em tribunal, a sala ficou em silêncio atordoado. Suas acusações não eram vagas, eram diretas, específicas e condenatórias. Diddy ficou imóvel na mesa da defesa. Mas aqueles observando de perto notaram como seu maxilar se apertou, seus dedos se contorceram e como ele se inclinou para sussurrar furiosamente com sua equipe legal. Algo havia quebrado. A compostura cuidadosamente elaborada de Diddy estava escorregando. As palavras de Kanye não eram apenas testemunhos, eram raios. Em certo ponto, Kanye olhou nos olhos de Diddy e disse lentamente: "Você sabe o que fez com ele. Você assistiu o rei cair." A sala explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo por ordem. Repórteres na sala sussurravam em seus telefones, documentando cada detalhe como se a história estivesse se desenrolando ao vivo. De acordo com vários artistas de esboço judicial e observadores legais, Diddy balançou a cabeça visivelmente para as declarações de Kanye, mas não as negou. Ele não gritou, não objetou. Ele parecia encurralado. Um jornalista da Rolling Stone tuitou: "O rosto de Diddy ficou vazio, como se ele não estivesse mais no controle." Kanye virou o tribunal inteiro com aquela única frase. Kanye continuou, referindo-se a encontros passados com Michael. Ele me disse que estava com medo. Ele me disse que pessoas o seguiam, que ele sentia que alguém dentro de sua própria casa estava planejando contra ele. Ele nunca disse o nome de Diddy naquela época, Kanye admitiu, mas disse que a descrição da pessoa combinava com Fahad Muhammad, jovem, calmo,
sempre observando. Alguém que Michael nunca contratou sozinho. Ele não confiava nele. Esta parte do testemunho de Kanye parecia menos um desabafo e mais uma revelação. O tribunal não estava assistindo a um surto de celebridade. Eles estavam assistindo um homem se libertar de algo que ele disse ter carregado por anos. Não estou aqui para entreter, Kanye disse. Estou aqui porque um homem morreu e outro homem ficou rico com isso. Aquela acusação final, uma referência velada às aquisições do catálogo musical de Diddy em 2010 e seu império estimado em 700 milhões, construído em parte sobre a morte de MJ, enviou ondas de choque. Não apenas pelo valor monetário, mas porque reformulou o motivo. Kanye pintou um quadro. Michael Jackson valia mais morto do que vivo, e alguém garantiu que essa transição acontecesse com precisão. O testemunho de Kanye não detonou apenas dentro do tribunal. No momento em que foi transmitido ao vivo e tuitado, uma tempestade midiática como nenhuma outra em memória recente irrompeu. Todos os veículos, de CNN a TMZ, publicaram manchetes. Kanye West afirma que Diddy matou Michael Jackson. Caos no Me Too. Tribunal. Enquanto Kanye acusa Diddy de orquestrar a morte de MJ. Mas o que fez o mundo parar foi a resposta da família. Jackson, Jermaine. Jackson, em um post emocional no Instagram, escreveu: Kanye disse o que não pudemos dizer por 15 anos. Meu irmão foi assassinado, e a indústria sabe. LaToya Jackson emitiu uma declaração através de seu advogado. Eu já disse antes, Michael não morreu de overdose. Ele morreu porque alguém queria silenciá-lo. Agora estamos prontos para falar sob juramento. E então vieram os e-mails internos vazados, supostamente obtidos por um denunciante anônimo da AEG, sugerindo que executivos sabiam que Michael não estava fisicamente apto para a turnê, mas prosseguiram mesmo assim. Um e-mail arrepiante dizia: ele não precisa estar bem, ele só precisa sobreviver à noite de abertura. O testemunho de Kanye abriu um cofre. Até ex-funcionários de Jackson começaram a entrar em contato com o tribunal, oferecendo-se para testemunhar. Um alegou ter visto homens de segurança desconhecidos dentro da casa de Michael, na noite antes de sua morte. Outro disse que Michael ficou tão paranoico que dormia com música alta para abafar vozes que ele achava que estavam sendo transmitidas pelas paredes. Enquanto isso, especialistas legais começaram a reexaminar o papel de Fahad Muhammad, questionando por que ele não foi interrogado durante o julgamento de Conrad Murray. Nós perdemos algo, disse um detetive aposentado que trabalhou no caso Jackson em 2009. Isso não foi apenas má medicina, isso pode ter sido uma armadilha. Todos os principais canais de notícias fizeram painéis. Alguns descartaram as alegações de Kanye como conspiratórias. Outros reproduziram seu testemunho linha por linha, pausando no momento em que ele disse: eles ainda estão nos observando. A opinião pública mudou rapidamente. Kanye não estava em alta por um novo álbum. Ele estava em alta porque pode ter finalmente exposto algo que as pessoas suspeitavam ser verdade o tempo todo. Quando o tribunal entrou em recesso após o testemunho de Kanye, o burburinho dentro do tribunal era elétrico. A segurança foi reforçada. Repórteres correram para confirmar os supostos subpoenas da família Jackson. O juiz supostamente convocou uma reunião de emergência com ambas as equipes legais para abordar a gravidade das acusações. O caso contra Diddy havia tomado uma virada histórica. A equipe de defesa de Diddy tentou minimizar as palavras de Kanye, chamando-as de delírios pessoais irrelevantes e não verificados. Mas o público não estava comprando. As redes sociais explodiram com clipes de Kanye dizendo: eles querem me chamar de louco, mas eu sou o único dizendo a verdade. Nos bastidores, promotores supostamente começaram a reavaliar listas de testemunhas. Fahad Muhammad, há muito quieto, raramente visto,
Agora era um nome circulando com urgência. Rumores surgiram de que investigadores federais estavam revisitando arquivos de Jackson fechados, especialmente à luz da mensagem de voz ressurgida e novos testemunhos. Mas o desenvolvimento mais comovente veio dos filhos de Michael. Um insider alegou que Paris Jackson disse privadamente a amigos que acreditava que a morte de seu pai não foi um acidente. Prince Jackson supostamente tuitou, agora deletado: "Meu pai temia a indústria e agora eu entendo por quê." O julgamento não era mais apenas sobre Diddy. Tornou-se um referendo sobre a própria indústria musical, seus encobrimentos, seus fantasmas, sua fome por controle. E Kanye West, uma vez descartado como uma figura barulhenta e instável, colocou-se firmemente no centro da história. A pergunta final pairou no ar: este testemunho mudará alguma coisa? Porque se Kanye estiver certo e Diddy teve qualquer participação na queda do maior artista que já viveu, então isso não é apenas um julgamento, é um acerto de contas.